Shalom. Paulo estava esperando a oportunidade de estar com César, o imperador. Afinal de contas, Deus havia dito que ele falaria a reis, que ele pregaria em Roma. Mas o fato é que nas práticas daquele tempo, Nero mesmo, em pessoa, provavelmente não teria chegado diretamente a Paulo, uma vez que ele era um prisioneiro. Mas Nero tinha os seus representantes. E então, esses representantes diretos de Nero, com certeza tiveram contato com Paulo. A prisão de Paulo em Roma não foi aquele lugar fechado, opressivo, uma masmorra. Na verdade, Paulo ficou em prisão domiciliar. Ele era um cidadão romano também, além de judeu, era romano. Então, ele ficou numa prisão domiciliar, era uma casa alugada, sustentada por amigos, por cristãos de várias igrejas que bancavam o aluguel para Paulo. Ele não trabalhava e não tinha bens que pudessem manter aquela casa. A casa não era dele. Então, Paulo ficou ali, uma casa espaçosa, onde ele podia receber os seus amigos e irmãos cristãos, sejam eles gentios ou judeus. Em Atos capítulo 28, os versos 16 a 19, a gente lê assim: Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: Varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Então veja, Paulo está deixando claro aqui que, em função da pressão dos judeus que não aceitavam a mensagem e o queriam matar, ele apelou a César. César era um título, não era um nome. César, naquela época, o César era Nero, né? Então ele era o mandante, ele era o imperador. E ali, Paulo está naquela prisão, então, em Roma, aguardando essa audiência. E com ele estavam Lucas, que escreveu o livro de Atos, e Aristarco, que ficaram então ali com Paulo, dando assistência para ele. Dali, daquela prisão, Paulo escreveu as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon. É curioso a gente ver isso. Paulo está preso, ele sabe que ele pode ser levado a César a qualquer momento e a sentença muito provavelmente seria de morte, porque o imperador tinha autoridade de morte sobre a vida de qualquer prisioneiro. Então, Paulo, ele está ali naquela expectativa, mas ele escreve aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon. Impressiona de fato um ministério tão ativo numa prisão. Há muitas pessoas que com pequenos problemas já querem abandonar a fé, desanimam de Jesus, desanimam da igreja, desanimam de buscar a Deus, desanimam da Bíblia, desanimam da oração por pequenas coisas. Paulo era um prisioneiro. Ele estava na prisão, no aguardo de uma sentença que muito provavelmente seria a sua morte. Mas Deus encontrou em Paulo um barro maleável e fez dele vaso para honra. Deus está olhando para mim e para você. Ele não nos forçará a sermos fiéis, mas à medida em que eu e você correspondemos em fidelidade, Deus nos pega como pega um barro maleável e também nos pode transformar em vaso de honra.